começar? Nós somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá nessa sexta-feira de estarmos aqui na casa de Deus, né? Um culto muito especial, sexta-feira da Semana da Paixão. E você que está aqui conosco na igreja, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente, para juntos adorarmos a Deus, em família. Viemos aqui prestar o culto. E você que está aí do outro lado, onde quer que você esteja, sinta-se também abraçado e participando conosco aqui desse louvor, desse momento de adoração. Seja muito bem-vindo, tá bom? Independentemente da hora que você vai assistir, que o Espírito Santo possa estar com você e como também está conosco aqui nessa noite, nesse início de sábado, né? Então vamos cantar o hino Saudade, prelúdio da nossa programação, né? Senhor, pela oportunidade que temos de, como seus filhos, nós estamos aqui na tua casa para render-lhe um culto de adoração. Estamos aqui, Senhor Jesus, com todos os nossos problemas, os nossos medos, os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Por favor, Senhor, aceite-nos nesta noite, nessa entrada de sábado, e nos transforma para a honra e glória do Senhor. Fica conosco, dê a tua presença, que a mensagem desta noite seja para cada um de nós, de uma maneira muito especial, para aquelas pessoas que estão do outro lado da tela, nos ouvindo e participando conosco desta programação. Nos dê a tua paz, a presença do teu Santo Espírito, é que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa semana
estamos tendo, né, uma odisseia de acontecimentos da vida de Jesus. Nessa sexta-feira não é diferente. Temos uma história muito especial. No decorrer dessa semana nós estudamos sobre vários personagens, né? Sobre as nuances de cada personagem. E hoje não é diferente. Hoje vamos estudar sobre um personagem muito importante da vida de Jesus, que é Maria. E nós temos um vídeo especial para apresentar sobre essa personagem. Passa para nós aí, Débora, por favor. Maria aparece poucas vezes nas Escrituras. Uma mulher simples, sem destaque social, escolhida por Deus não por posição, mas por disponibilidade. Nas bordas de Caná, ao perceber a necessidade humana, Maria não impõe, não exige, apenas confia. E com a serenidade de quem crê plenamente no Filho, declara: façam tudo o que ele disser. Enquanto os discípulos fogem, Maria permanece. Uma espada atravessa sua alma. Ela vê o sangue, ouve os gritos, sente a dor, mas não se afasta, porque o amor verdadeiro não abandona no pior momento. Fica, testemunha e sofre junto. Então essa é a nossa personagem nesta noite, Maria. Ô, Adela, tá achando que está tão fechado esse microfone? Só. Põe mais para cá. Era para deixar a coisa aparente. A nossa personagem nesta noite é Maria. Só por esse vídeo a gente dá para tirar um monte de lição, mas muita lição mesmo. A primeira delas é que Maria era uma mulher muito simples, não tinha nada para oferecer do ponto de vista humano. O que Maria tinha para oferecer? Era uma mulher simples, camponesa, de origem humilde, de roupas maltrapilhas, né? Diante da sociedade da época não tinha nenhum valor, mas nenhum valor mesmo, né? E a nossa personagem desta noite, ela, na visão humana, não tinha nada para oferecer. Vamos ver que os evangelhos falam um pouco sobre Maria. Em primeiro lugar, que a nossa admiração por Maria, o nosso, como é que eu poderia dizer? O nosso apreço por Maria não pode ser mais ou menor do que o apreço que nós temos por vários personagens bíblicos, né? Como Paulo, como Davi, como Abraão. Ela foi um personagem que mostrou o Salvador, né? No decorrer da programação dessa noite, a gente vai ver umas nuances da história de Maria, mas a gente começa dizendo isto por quê? Porque hoje no mundo religioso tem muitas pessoas que acham que Maria deve ser adorada, e não é só no mundo católico, né? Nós temos algumas vertentes cristãs que dizem que Maria foi uma santa, que deve ser venerada, e enfim. Mas a Bíblia, a gente vai ver no decorrer da programação desta noite, que Maria ela tem o seu lugar nos Evangelhos, né? Ela tem o seu lugar nos Evangelhos. Um dos lugares de Maria é a simplicidade de pessoa, né? Jesus, ele poderia ter nascido no berço de ouro, não poderia? Quem era Jesus? Vamos imaginar Jesus antes da encarnação como homem. Quem era Jesus? Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Criador, né? Criador. Onde todo mundo pensava que podia mandar, ele era dono. Dono. Ele fez o homem com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que a terra serve para estar dos pés. Exatamente.
Lá em Colossenses fala, tudo foi feito para Ele e por Ele. Reinos, tronos, potestades, tudo foi feito por Ele e para Ele. E se tratando da humanidade, Jesus foi aquele que colocou a mão na terra e fez você e a mim. E agora, Ele escolher uma pessoa como Maria, simples, humilde, já começa por aí a quebrar paradigmas, né? A quebrar conceitos. E a nossa visão de Maria não pode ser maior ou menor que temos diante de outros personagens bíblicos. E é interessante notar que o material que temos de Maria é muito pouco, né? Nós vemos aí nos evangelhos, temos Atos, temos alguma coisa de Lucas, porque os evangelhos eles repetem algumas coisas, né? E são poucas nuances que nós temos da história de Maria. Mas o pouco que temos nesses evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, eu coloquei o que significa o evangelho sinótico para a gente poder ter uma ideia. O que são os evangelhos sinóticos? São os 3 primeiros livros da Bíblia, são chamados sinóticos por quê? Porque ele tem uma estrutura e conteúdo, né, repetitivo e semelhante entre eles da história de Jesus, que no grego quer dizer sim, né, juntos, e ópticos é uma visão, ou seja, então tem juntos uma visão que podem ser analisados de forma paralela diante dos evangelhos. Então, isso quer dizer sinóticos, né? Uma estrutura de conteúdo de perspectivas semelhantes da vida de Jesus entre os evangelhos. Então, não é segredo nenhum. Então, na história de Maria, a gente vê pouco sobre ela, mas o que nós vemos sobre Maria é que ela foi escolhida por Deus, né? Como já citamos aqui, uma camponesa simples, escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. Eu às vezes fico imaginando, tem uma música que eu gosto de cantar, que fala desse milagre do nascimento de Jesus. E a música, inclusive é a música de Josué de Castro, tem uma parte da música que fala o seguinte: se Jesus não tivesse nascido de Maria e em Belém, não existiriam os reis magos, né? Não existiria a manjedoura, não existiria um Salvador nascido em meio aos animais, não existiria um Salvador que deu valor a algo totalmente contrário de todas as épocas. Se você comparar e analisar em todas as épocas, o que era mais bonito, o que era mais importante, não era aquilo que não se podia ver, o que era mais importante é aquilo que se podia ver e apreciar, o status, né? Jesus veio quebrar isso. Não tem status nenhum nascimento de Jesus. Que status teve nascer em meio aos animais? Que status teve nascer, ter uma família humilde, um pai carpinteiro, né? Sabemos que não era um carpinteiro de fazer mesa, cadeira, não. Era uma carpintaria pesada, né? Era uma carpintaria de porta, de cunheira de casa. Então, era como o próprio Isaías fala, era um homem experimentado no trabalho, era um homem forte, né? Era um homem robusto. E outra coisa, não era um homem bonito, não. Isaías fala, não tinha beleza, não tinha parecer, não tinha formosura. Esses Jesus que se pintam por aí, de narizinho empenadinho, de olhinhos verdes, numa cultura totalmente europeia, não era o Jesus pintado na Bíblia, não. Entendeu? Então, tipo assim, já começa quebrando aquilo que o próprio povo de Israel fingiu não ver. Tinham lá o profeta Jeremias, né? Tinham todos os profetas, Isaías, o próprio Jesus entrou no templo e falou sobre eles, citando o profeta Isaías. Eles tinham isso lá, com eles. E eles se cegaram, digamos assim,
esperando uma perspectiva de Jesus que não existia. Trazendo isso para os nossos dias atuais, muitos de nós hoje estamos esperando um Jesus que não é o Jesus que vai vir. Muitas das vezes nós estamos esperando Jesus nos mostrar o caminho a seguir, sendo que Ele já tem nos mostrado o caminho a seguir há muito tempo. Então, da perspectiva bíblica nos Evangelhos, Maria era uma mulher simples, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E nesses Evangelhos sinóticos, com Jesus aprendemos que as coisas importantes, essa frase aqui é muito bonita, ó. As coisas importantes são invisíveis aos olhos e só se vê bem com o coração. Olha isso daqui, ó. Invisíveis aos olhos, só se vê bem com o coração. Invisíveis aos olhos. O caráter você não se vê com os olhos. Como é que você conhece o caráter de alguém? Você convivendo com a pessoa, sabendo a forma como ela procede, né? Como que você... o que é invisível aos olhos? Por exemplo, vamos trazer uns exemplos bíblicos para nós termos uma ilustração muito bem direcionada. Vamos falar de Davi. Quem era Davi? Davi era filho de Jessé, o 8º filho de Jessé, o menor, o ruivo. E quando o profeta Samuel foi ungir o futuro rei de Israel, o que aconteceu? Samuel passou por todos eram robustos, homens fortes, valentes. Aí Samuel começava a ungir um dos filhos, e aí Jesus falava: não, Samuel, não é esse. Aí chegou para Jessé e falou assim: Jessé, cadê acabou o seu filho? Ela: não, tem um pequenininho lá. Né? Tem lá estava apacentando as ovelhas, e estava, chama lá um menino pequeno, ruivo, não tinha nenhuma expectativa, não era feio, porém não tinha nenhuma, ao ver humano, não tinha nenhuma expectativa diante dele para ser um rei. E agora ali, o que acontece? Quando Samuel vai ungir a Davi, o Senhor fala: esse será o rei de Israel. Temos outros grandes exemplos também, quando a gente para e analisa a história de Paulo. Paulo não tinha nada para ser um grande evangelista, o maior evangelista da história da Bíblia, um grande perseguidor. Quem é esse homem para ser um grande evangelista? E agora, quando ele se encontra com Cristo, a perspectiva anterior negativa agora se torna uma perspectiva completamente positiva. Aos olhos humanos, tanto Davi quanto Paulo não tinha motivo nenhum para ser um exemplo do Evangelho. Davi não tinha nada para ser rei. Paulo não tinha nada para ser um dos grandes evangelistas da atual história do cristianismo. Se você for olhar para trás, Zaqueu. Se você for olhar um pouquinho mais atrás, Mateus, um dos discípulos, Paulo, João, Pedro. A perspectiva bíblica, ela foge àquilo que nós, seres humanos, esperamos encontrar nas pessoas. Né? Um tempo atrás, fizemos uma programação, há muito tempo atrás, nós fizemos uma programação lá na Central Paulistana, em que retratava uma pessoa bêbada entrando dentro da igreja. E eu fiz o papel bêbado entrando na igreja. E a igreja não sabia que era uma encenação, né? E colocando, a gente entrou e eu tentei entrar, o pessoal me segurava com a garrafa na mão,
E as pessoas, não, deixa ele entrar não. Aí o diácono, que não sabia também que era uma encenação, falou, não, leva ele lá para fora. Aí teve que falar, não, é uma encenação, irmão. Você está entendendo a situação? Então, tipo assim, as pessoas hoje, que a gente às vezes percebe que são pessoas que não têm nenhuma perspectiva de futuro, nenhum, podem ser aquela pessoa, pode ser aquela pessoa que pode mudar uma realidade. Jesus não veio ver o físico, aquilo que aparentemente é bonito e agradar aos olhos. Ele veio ver aquilo que você pode se tornar. Ele viu em Maria a mãe que Jesus precisava. Ele viu em Maria o exemplo que precisava ter naquela época, na nossa época e em todas as épocas, de uma cristã de verdade, né? E essa frase, ele veio e nos mostrar que as coisas importantes são invisíveis aos olhos e só se vê com certeza com o coração, isso é um fato, né? E nos evangelhos, Deus decidiu nos visitar em fraqueza para nos ensinar um tipo diferente de força. Olha isso aqui é muito forte. Onde que o cristão é forte? Quando está aos pés de Deus. Quando está aos pés de Deus. Um anjo apareceu para Maria. Quando o anjo aparece para alguma pessoa, quando alguém tem uma experiência pessoal com Cristo, é porque ela anda com Cristo. Maria era uma mulher simples, tremendamente simples, mas qual era o contato dela? Era com o Eterno, era com Deus. Quando o anjo apresentou para Maria e disse para ela que ela seria mãe do Salvador, aí nós vemos o quanto Deus se utiliza da fraqueza do ser humano para fazer aquilo que Ele quer se cumprir na sua vida. Você lembra de Moisés? Senhor, eu não consigo, eu sou fraco. Né? Quando Moisés estava diante da sarça ardente ali, e naquele momento ele teve um diálogo com Deus, mas Senhor, eu sou fraco de palavra, eu vou falar com você, Moisés. Quando você vê Jeremias falando, Senhor, mas eu sou galo, eu não consigo falar, não, eu vou falar com você. Não tenha medo. É na fraqueza que Deus se sobressai como Deus na vida do ser humano. E uma coisa muito importante, quando o ser humano acha que sem Deus ele pode fazer alguma coisa, ele dá a cara no poste. É ou não é? Está aí, desde o Éden, o ser humano, quando achou que poderia andar sozinho pelo jardim, né, distante de Deus, uma das coisas que Deus tinha falado para o casal, o que era? Não se separe do seu marido, não se separe da sua mulher. E olha, está vendo aquela árvore lá? Não chegue perto. E o que aconteceu? Se afastou, se aconchegou e começou a conversar com um ser que nunca tinha visto antes. E é sempre assim. Hoje nós vemos na história da humanidade, e na história do povo de Deus mesmo, essa constante. Toda vez, diante do povo de Israel, que o povo de Israel queria fazer algo e que não consultava a Deus, o que acontecia? Estava errado. Estava errado. Porque Deus não ia com eles. Isso é muito importante. Essa parte aqui é muito importante. Deus decidiu mais uma vez visitar em fraqueza para nos ensinar um tipo diferente de força. Continuando, Maria aparece como uma fiel serva, mãe do Salvador, e disposta a receber de Deus o perdão dos seus pecados.
aqui nós entramos num ponto muito importante da história de Maria, em que há um ponto de controvérsia diante das religiões, principalmente das religiões de origem católica, dentre outras evangélicas também, que fala que Maria é digna de adoração como uma santa, né? A gente tem que tratar esse assunto com muito carinho, com muito cuidado, porque não é da nossa natureza falar mal da religião de ninguém, né? Nós tratamos todas as religiões de uma maneira muito gentil, muito educada, mas diante daquilo que está escrito na Bíblia, nós temos que aceitar. E o que a Bíblia nos revela sobre Maria é que Maria ela era, acho que está aqui no slide anterior, eu vou pegar para a gente dar uma olhada novamente. A Maria, ela era ela se viu, deixa eu passar um pouquinho mais à frente, ela se viu como pecadora, né? Nós paramos aqui, não, aqui, né? Aqui, né? Maria, ela se apareceu como uma fiel serva de Deus. E aqui, ela mais uma vez nos mostra que ela foi uma pessoa que era uma mulher que, apesar de ser mãe do Salvador, era uma cristã de verdade. Ela não jamais abandonou a Cristo, mesmo diante da cruz. Enquanto os discípulos de Jesus abandonaram a Jesus, principalmente aqueles momentos em que ele estava ali e vai diante de Pilatos e corre e novamente leva para o sacerdote e alguém chega para ele e diz: mas vocês se parecem? Não, mas não somos, só parece, mas nós não somos. E se escondem. Maria estava ali sempre do lado do Salvador. E é interessante notar que ao pé da cruz, as Escrituras falam que Maria, ela estava ali sempre presente. E é muito importante nós lembrarmos que Maria, Jesus, esses textos eu separei, não estavam lá no slide propriamente dito, para a gente nos aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, né? Jesus é tanto filho de Maria, como também o seu Salvador. É o que eu queria dizer anteriormente, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando se fala da pessoa de Maria. Ela nunca pretendeu ser mais do que uma pecadora em necessidade da graça de Deus, né? Maria é dos poucos versos que se tem de Maria entre Atos, João, Lucas e Marcos, né? Tem alguns versos que a gente vai citar eles aqui, mas Lucas 1,47 fala: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Uma pessoa para sentir a necessidade de um Salvador é porque ela reconhece que ela é o quê? Uma pecadora. A Maria tinha ela sabia a sua real situação espiritual no contexto em que ela vivia. Maria, ela se sentia pecadora e sentia a necessidade de ter um Salvador. Em Isaías 9,6 fala: quem é Jesus? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, foi-nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pai da Eternidade. Olha isso. Esse é o nosso Deus, nascido numa manjedoura, de uma mulher simples.
E em Lucas 2,7 nos fala que Maria, Jesus era filho de Maria. E fala o seguinte: Maria dá à luz a seu filho primogênito, o seu primeiro filho, em Belém, e o coloca em uma manjedoura. Olha isso. Por um lado, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. E por outro lado, Filho da humanidade. O Deus conosco, o Emanuel, né? E esse é o nosso Jesus. Para a gente terminar, sua vida e testemunho, pessoa de Maria, a sua vida e testemunho apontam para Jesus. E nos recomendam a fazer o mesmo hoje. Maria, para mim em particular, um dos personagens mais emblemáticos da história de Jesus, porque ela foi escolhida porque Deus sabia que seria uma boa mãe. Maria não tinha nada para oferecer para Jesus, a não ser amor. Dinheiro não tinha. Por isso que é importante um lar cheio de amor, né? Quando um lar tem amor, não precisa de mais nada. Uma criança precisa do básico, mas o mais importante para a criança é o amor. Se você tem uma família que tem amor, tem tudo. Tem tudo. E é interessante notar que para ela e para os outros discípulos, não há salvação em nenhum outro nome que não seja em Jesus Cristo. Amém? Então, esse Jesus, que é Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Filho de Maria, e Maria, reconhecendo ser uma pecadora que necessitava de um Salvador, nós, juntos, quando esse mesmo Jesus, que agora não mais vai nascer como menino, mas voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós juntos, grandes e pequenos, feios e bonitos, gordos e magros, não tem ninguém feio, na verdade, todos somos bonitos, né? Grandes e pequenos, ricos e pobres, não importa aquilo que você tem, não importa aquilo que você está disposto a dar para o seu Salvador. Ele não quer nada que você tem. Não quer seu dinheiro, não quer seu status, não quer sua posição social, não quer sua segunda, terceira língua que você fala. Ele quer seu caráter, ele quer seu coração, ele quer o meu coração. E não há nada melhor para apresentar para Jesus do que quem somos e como estamos. Não há nada melhor. Quem é você? Quem sou eu? É isso que Ele quer. Ele quer que a cada dia, como Maria, reconheçamos que somos pecadores. Eu necessito da Tua graça, Senhor. Eu sou pecador. Eu sou imundo. De mim e por mim mesmo, eu não mereço e não tenho nada. Quando eu olho para a história de Maria, eu vejo as sombras de Maria o Salvador. Maria foi mais uma que apontou Jesus como Salvador. Como os apóstolos, como os patriarcas. E nós vamos apontar Jesus na nossa história? Então o convite é esse, que possamos ser testemunhas vivas de Cristo Jesus. Como Maria, aprendemos também a obediência e a submissão. Quando Maria recebeu a informação que seria a mãe do Salvador, o que ela disse? Que se cumpra em mim a sua vontade. Olha que maravilha. É uma lição para mim hoje. Até que ponto eu e você estamos dispostos a falar a mesma frase?
Maria, ela estava tão disposta que recebeu em seu ventre Jesus. E quão dispostos nós estamos a ponto de receber Jesus em nosso coração? Ele quer morar ali, no nosso coração, para que quando nós o vermos descer, nós já temos a ideia dos traços do rosto dele. Olha isso. A Ellen White, ela fala isso. E quando nós nos encontrarmos com Cristo, nós já vamos olhar para o rosto dele como um parente, como uma pessoa que nós já o conhecíamos. Porque toda vez que eu parava para orar, que eu conversava com ele, que eu levava ele em cada momento da minha vida em oração, eu tinha a imagem dele na minha cabeça. Que a cada dia possamos ser obedientes e submissos, a ponto de falar: em meu coração, o meu coração é do Senhor Jesus. Que essa possa ser a nossa oração. E que possamos, de acordo com a Maria, tem um último relato aqui. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Foi em Caná da Galileia, não foi isso? Em que tinham sido convidados e ali faltou vinho. E falam os historiadores que naquela época não era um dia de festa, né? Era uma semana de festa. Devia ser a coisa mais bonita do mundo. Eu não faço ideia de como era as festas, mas um dia eu quero, enfim, no céu vemos, na nova terra, vemos uma festa que dure 7 dias e sem pecado. Mas nessa história em específico, acabou o vinho. Não sei em que momento da história, esses 7 dias acabou o vinho. Só sei que Maria chega ao lado e fala: olha, acabou o vinho, olha, faz o seguinte, tá vendo aquele rapaz ali? Ele é meu filho. Faça tudo o que ele mandar. Aí o que acontece? Aí Jesus pede para que encham-se ali os cântaros de água, né? E ali, não sei quantos foram cheios, mas em um determinado momento, Jesus faz o primeiro milagre, e aquilo ali se transforma em vinho. E a história fala que era o melhor vinho. Não era o vinho fermentado, porque, de acordo com o costume da época, o primeiro vinho a ser servido era o vinho fermentado, aquele que é alcoólico, né? E o vinho melhor, que era servido sempre por último, era o vinho fresco, o puro suco da uva. E ali, mas que suco, que vinho é esse? É o melhor vinho. Olha o que Deus pode fazer em mim, na minha vida e na sua vida. Às vezes eu fico pensando nessa situação da transformação da água em vinho. Eu não sou químico, mas quem é químico consegue entender a dimensão do que é isso, né? Água, H2O, mas para ser transformado em vinho, toda a composição química daquele líquido muda. Olha isso. Toda a composição química daquele se transforma. Olha o que Jesus é capaz de fazer. Não está errado. Ele tem poder de transformar. Está sujo, ele tem o poder de limpar. Está cego, ele tem o poder de dar a visão. Está coxo, ele tem o poder de fazer andar. Está morto, ele tem o poder de dar a vida. Esse é o nosso Deus. Nesse primeiro milagre, se fizermos tudo o que Ele mandar, Ele vai transformar a nossa vida, vai transformar a nossa história,
vai transformar a nossa existência. E não é papo furado, não. Não é papo furado. Você tem um momento na sua vida que teve um momento de transformação. Se você está aqui nesta noite, é porque no momento específico você se convenceu de que Deus é, que Cristo é tudo na sua vida. Nós não estamos aqui por acaso, somos transformados por esse Deus. É ou não é verdade? Então, nós estamos aqui cumprindo o que Ele disse para cada um de nós, o que disse para aquele povo naquele casamento, naquela época. Façam tudo o que Ele mandar. Nós estamos nessa caminhada, né, irmãos? A cada momento, crescendo em graça e fazendo a cada momento da nossa história, reconhecendo nossos erros e falando, Senhor, que se cumpra em mim o Teu querer. Amém? Então essa foi a história de Maria, que nessa sexta-feira nós sabemos que Jesus morreu na hora nona, às 3 horas da tarde, né? E naquele momento da morte de Jesus, às 3 horas da tarde, o céu ficou todo escuro. A natureza recolheu. A irmã te fala, em Desejado todas as Nações, que a natureza recolheu para si a luz, o céu se escureceu, a terra tremeu, os montes fumegaram. Ali era o Salvador. E quem estava ao pé da cruz? A mãe de Jesus. Aos pés da cruz estava a mãe de Jesus, Maria. E eu fico imaginando o olhar de Maria. Ela sabia que Ele era Deus. O que se passava no coração de Maria, sabendo que diante dos seus olhos era o seu filho e era Deus? Hã? Era o filho, mas era o Salvador dela. O Salvador dela. Que privilégio. E a gente termina com essa meditação. No momento mais escuro da história do Evangelho, nos trouxe luz, nos trouxe graça. No momento mais escuro da história do Evangelho, o véu do templo rasgou-se em 2. O sacrifício verdadeiro foi oferecido. Não precisamos mais, a partir daquele momento não precisávamos mais imolar um cordeiro, porque o cordeiro verdadeiro tinha sido oferecido. E agora, a partir daquele momento, o Senhor Jesus, Ele nos deu a graça maravilhosa e morreu pelo seu e pelo meu pecado. E através do sacrifício dele, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, Ele nos deu um espaço no galardão do céu. E é tão incrível essa história da redenção, do que Cristo tem a nos oferecer, que Ele nos fez a sua imagem e a semelhança. Ele nos aí nós nos desgarramos dele. Ele foi lá, nos trouxe de volta pelo seu sacrifício. Olha isso. Nos trouxe de volta pelo seu sacrifício. E depois, Ele subiu no céu. E lá no céu Ele fala, eu vou fazer o quê? Vou preparar-vos o quê? Um lugar. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Esse é o plano de Deus desde o início. Nunca foi plano de Deus separar de você e de mim. Foi plano de Deus separar de você e de mim? Não foi. Jamais foi plano de Deus separar de você e de mim. E esse Deus
desde a sua queda, desde a minha queda, Ele tem nos chamado, o meu filho, olha, venha após mim, estou à tua porta, eu bato, né? Toma de mim ouro, olha, não vai por esse caminho, faça dessa forma. Cristo está sempre nos chamando para sermos verdadeiramente seus filhos. E vai chegar um momento em quando Ele estiver descendo em glória como um Deus e olhar para nós e nós olharmos para Ele, vai ser a coisa mais linda do mundo e nós vamos reconhecer nele a nossa salvação e vamos subir e morar eternamente com Ele. E que com você e comigo estejam nossos familiares, nossos amigos, principalmente aquelas pessoas que amamos, né? Todos nós temos um familiar que não está aqui. Essa igreja era para estar cheia hoje. Não está cheia por quê? Não tem feriado, né? Saíram, tem todo o direito de viajar, a vida é difícil. Mas tem aqueles que escolheram ficar na vida. Tem uns que são doentes, mas tem aqueles que não escolheram estar aqui hoje adorando a Deus como nós estamos aqui como seus filhos. Que o Senhor Jesus possa a cada dia transformar a nossa vida e como Maria, em nossa vida, e como Maria, possamos sempre estar dispostos a sermos obedientes e submissos à vontade de Deus. Amém? Vamos cantar, para a gente terminar, o melhor lugar do mundo. É sempre aos pés desse Salvador, né? Um abraço pessoal, tinha 11 pessoas assistindo. Opa, um abraço a todos. Espero que você tenha gostado do culto dessa noite. Está super convidado a estar amanhã aqui conosco na Caminha de Amorim 230 para participar conosco da continuação da Paixão de Cristo. Por favor, venha. Se você não puder vir, acompanhe a gente nas redes sociais e assista com a gente, por favor. Deus tem uma mensagem especial para você também do outro lado, tá bom? Um forte abraço a todos. Então vamos cantar? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Mais bonito, inspirador. É onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor.
melhor da boca. Deus, muito obrigado, Senhor, pela mensagem desta noite. Obrigado porque nós viemos aqui oferecer e prestar um culto. Fique com cada família aqui representada, Senhor. Colocamos diante do Teu altar nossos pedidos, nossos agradecimentos. Colocamos diante do Teu altar a vida de cada familiar aqui representado. De uma maneira especial também, fique com os doentes físicos, com o irmão Vicente, fique com os filhos da Tereza, fique com os filhos e netos da Tereza também, fique com os filhos e netos da irmã Maria Luísa, fique com a irmã Débora, fique com a Francis, fique com o Marcel e a Juliana, fique, Senhor, com a irmã Rogéria e família, fique com todos os familiares que estão nos assistindo agora via internet, prestando um culto juntamente conosco. Colocamos em Teu altar todas as nossas famílias nessa sexta-feira santa. Que o Teu amor, que a Tua graça, que o Teu Santo Espírito transforme as nossas famílias, transforme as nossas vidas. Nos traga amanhã de volta para, junto num sábado maravilhoso, oferecer ao Senhor mais um culto de louvor, num sábado querido que o Senhor separou para adorarmos o Teu santo nome. Saia conosco neste momento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.